animado aí em ouvir a palavra do Senhor. Amados, antes de começarmos a meditação dessa noite, eu queria fazer alguns comentários, justamente acerca desses assuntos, com relação à Covid. Ninguém aguenta mais falar nisso, eu mesmo não aguento mais. Mas a questão é que a gente tem notado, a gente tem percebido que algumas pessoas têm baixado a guarda. Algumas pessoas, eu estou falando de gente da igreja, daqui dessa igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado, gente. Nós já falamos aqui em outras ocasiões, isso é algo muito sério, é algo que realmente nós precisamos atentar, porque não importa a idade, não importa o sexo, não importa a classe social, todos nós estamos sujeitos. Então é importante, a gente tem falado, tem profetizado, e a direção de Deus é que nessa igreja ninguém vai ficar doente, Mas existem algumas questões que eu posso desafiar, quando eu desafio uma lei por aquela desobediência àquela lei. Então, não é lei da gravidade, mas se você está lá em cima do prédio, você crê que não vai morrer e pula, é uma imbecilidade, Da mesma forma, quando você não se previne, quando você não usa máscara, é o mesmo que você pular de cima do prédio achando que não vai morrer, porque vai. Então toma muito cuidado com isso, amém, irmãos? Não vamos abrir brechas aí para que o inimigo entre no nosso meio e traga aí algumas tristezas no nosso meio. Eu não quero fazer velório de ninguém, mesmo porque nem tem como, tem que enterrar direto. Então, você se previna, a sua vida é realmente muito importante para Deus, muito importante para nós também. Se cuida, amém? Eu gostaria de ler um texto na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre, ainda dentro do tema da soberania de Deus, e o título para hoje é O Tecelão, o Deus imutável, justo e fiel. O tecelão, o Deus imutável, justo e fiel. Amém? Alguém aqui sabe o que é um tecelão? Quem sabe o que é um tecelão? Ninguém sabe o que é um tecelão. 1, 2, 3 pessoas. Nós vamos aprender agora há pouco. Eu vou falar alguns nomes aqui, então, que com certeza ninguém vai saber. Só eu mesmo, Mas eu trouxe um vídeo aqui e eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Deus tem falado muito ao meu coração, com relação a isso. E é algo que eu resisti um pouco, porque é parte de um sonho que eu tive durante a semana, lá com a minha avó. E eu estive compartilhando esse sonho com a pastora na hora do almoço, e ela falou: não, isso precisa ser ministrado. E a questão é que a gente já vinha, mais ou menos com uma formatação daquilo que seria ministrado, mas ainda não tinha certeza. Interessante que quando a gente não tem a certeza, é porque Deus quer colocar a certeza dele. Então Ele vai te deixar inseguro até na hora de subir. Antes de sair de casa hoje, eu estava: meu Deus, será que é isso mesmo? Então muitas vezes acontece isso, a gente sobe aqui e Deus baixa o download na hora. Muita coisa você tem uma direção, mas na maioria das vezes Deus fala direto aos nossos corações, amém? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé agora. Nós vamos ler só 2 versículos na palavra de Deus, e na sequência nós vamos orar ao Senhor. Tiago capítulo 1. Se você puder abrir para acompanhar, embora com as versões diferentes. Tiago capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. O nosso Deus é um Deus imutável, nele não há oscilação, nele não há mudanças. No versículo 18 diz assim: de acordo com a sua vontade, fala comigo, sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a criação. Feche seus olhos aí mesmo onde você está. E a oração que eu quero recitar essa noite também não é uma oração que eu vou fazer, eu vou ler uma oração que está no livro de Efésios, que o apóstolo Paulo fez essa oração, e hoje essa oração falou muito comigo pela manhã.
No livro de Efésios ele vai dizer assim: Pai, eu oro para que o Senhor conceda a todos graça e entendimento, para que sejamos fortalecidos no nosso interior pela Tua palavra, de acordo com as Tuas riquezas e glória. Através do Teu Espírito eu oro para que o Cristo habite em nossos corações pela fé e que sejamos alicerçados em amor. Oro para que tenhamos poder espiritual para compreendermos qual é a altura, a profundidade, o comprimento e a largura e o conhecimento, o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, bem em meio ao seu sofrimento. Eu oro para que Cristo seja um tesouro para todos e que Ele seja a nossa esperança, nossa força, nossa alegria. Senhor, torne Jesus tão real, tão poderoso, tão intenso, tão autêntico, tão inabalável, firme, que não venhamos a desistir em incredulidade enquanto lidamos com a dor em nossas vidas. Conceda-nos, Senhor, graça sustentadora, e nos sustente a todos, Senhor, por meio desta, a Tua graça, na medida em que nos aproximarmos mais e mais de Ti. Se você crê, diga amém. Podemos nos assentar? Porque a graça do Senhor, ela, à medida que nós nos aproximamos mais e mais dele, que ela seja cada vez maior nas nossas vidas. Amém? Como eu disse, eu quero começar contando essa história. É uma história lá da minha infância. Essa história, ela já tem mais de meio século. Você vê que eu não tenho problema com Alzheimer, né? Eu era ainda muito criança e minha avó, ela fiava. Eu perguntei se você sabia o que era um tecelão, ninguém sabia. Quando eu falo fiava, acho que ninguém sabe o que é fiar, né? 1, 2, 3, 4, só os mais antigos, menos a Brunica, mais novinha, sabe o que é fiar. Eu vou mostrar, depois eu estou falando, vou mostrar um vídeo para vocês entenderem melhor, mas esse processo de fiação, nós éramos crianças, muito crianças, e minha avó nos envolvia nesse trabalho, nessas tarefas, e ela comprava lá sacos e sacos de algodão, e nós sentávamos ali numa maquininha de madeira, tudo artesanal, chamado de caroçador. Esse caroçador. Então, nesse escaroçador, você ia passando o algodão ali no meio de 2 roletinhos, né? E aqueles roletinhos ia tirando os caroços com o algodão. Quando esse caroço tirava, ela vinha, passava por um outro processo, esse algodão. E na sequência, esse algodão ele era limpo, depois ele era passado numa outra ferramenta que se chama carga, que você também não vai saber o que é. E essas cargas, elas serviam para, desfiar o algodão, né? E deixava ele assim bem e formava ali alguns puxos. E depois ela sentava numa roda, e quando fala fiar, é o ato de processar o fio. Quando você vai fazer um tecido, vai fazer um tapete, os tecidos são fiados, né? Então, quando fala a camisa de algodão, ela passa por esse processo. É lógico que um processo industrializado é diferente desse processo artesanal, mas o princípio é o mesmo. Então ela começava a fazer aquilo e a gente ficava observando todo esse processo, né? E ela fazia novelos e mais novelos de fios de algodão. Então era algo muito interessante, e nós como crianças, a gente ficava impressionado com aquilo, como que era possível? Porque o algodão, quando você pega, ele desfia na mão, mas quando ele se transformava num fio, você não conseguia arrebentar. E ela, nesse processo, ela fazia aqueles novelos, né, ela chamava de novelos, e depois ela levava esses novelos para um outro processo, que era o processo de tingimento. E ela usava, na época, usava muito anil para fazer tingimento, usava também umas tintas em pó, que parece que ela ainda está até hoje no mercado, chamada tinta Guarani, né? A Janaína riu ali, engraçado, né? Eu vi o sorriso dela debaixo da máscara dela. Então, ela fazia esse processo, pegava ali várias cores, né? Ela criava algumas cores também, e pintava, fazia o tingimento daqueles fios, então ficava aquele
a gente achava muito lindo, né? Ter tanto de fio, cada um de uma cor diferente, e criança gosta muito de cores. Então aquilo para nós era algo extraordinário. E depois ela ia para um outro processo, que era o processo de tecer. Então ela senta num outro equipamento, num outro instrumento que se chama tear. E esse tear é algo impressionante, muito impressionante, vocês vão ver as imagens. Você faz lá ali os grupos de fios, né? Ela chamava de fiação. Então colocavam vários fios, né? Muitos fios, milhares deles até. Ela ia colocando aquilo ali, cada um de uma cor, cada um num lugar. E durante esse processo, né, ela montava nesse tear e ela vinha passava uma espécie de um pente. Esse tear ia ter um pente. Ela descia aquele pente, subia o pente, tecia outra linha, voltava o pente. E era um processo de nós, ficávamos observando aquilo ali. Então era realmente uma coisa assim para nós extraordinária. E o que a gente não entendia, que como nós éramos muito pequenos, a gente visualizava esse tear de baixo para cima, né? Então o tear era uma peça de madeira, um negócio bem arcaico mesmo, mas que ainda funciona hoje, cheio de pedais. Então a pessoa que trabalha no tear precisa ter muita habilidade. Então ela pisa num pedal, levanta as linhas, passa uma outra fiada, baixa outro pedal, pisa, e era realmente algo muito impressionante. E nós ficávamos olhando aquilo ali de baixo, falando, gente, mas o que vai sair, né? E as crianças, elas ficavam disputando, o que vai ser agora, que imagem que vai ser. E à medida que ela ia descendo, minha avó, ela, se fosse classificar aí o estilo dela, ela era cubista, né? Ela fazia muitas imagens de cubo, muitas imagens com figuras geométricas, né? Triângulos, retângulos, círculos, né? Círculos entrelaçados. E o que me marca, né? Eu sonhei com isso. Eu sonhei com essa passagem, me veio à memória toda essa imagem daquilo tudo que havia acontecido. E eu comecei a compartilhar isso e no sonho era exatamente uma das imagens que ela fez, que eu fiquei mais impressionado, que essa imagem nunca saiu da minha cabeça, da minha memória, que era a imagem de uma borboleta, que ela foi tecendo e desenhando uma borboleta. Agora não existia projeto, era tudo da cabeça dela. E eu ficava olhando, né, vocês vão ver, são milhares de fios, eu não estou falando, são milhares. E ela, como que ela sabia que aquela cor de tinta, aliás, aquela cor de fio, naquele determinado momento, ia dar aquela determinada figura? Então era realmente algo impressionante, porque minha avó era uma pessoa que não tinha estudos, ela mal sabia assinar o nome. E o trabalho, né, era um trabalho muito artesanal, muito artístico. Quando você via o resultado final daquele trabalho, era algo realmente extraordinário. Quando você conseguiu preparar o vídeo, nós vamos assistir esse vídeo, né? Eu comecei a procurar alguns vídeos hoje, já achei um vídeo até lá da minha terra mesmo, né? Porque lá é muito comum isso. Inclusive lá tem um centro de tecelagem, né? Então é algo que é tradição local. Às vezes tem regiões ainda que o Uberlândia ela cresceu muito, muita gente nem sabe o que é isso mesmo dentro de Uberlândia. Mas existe um centro lá patrocinado que a prefeitura toma conta disso, é um centro muito grande onde as pessoas trabalham nesse teatro. E essa matéria fala desse local. Vamos assistir então nesse pequeno clipe aqui. A tecelagem manual é uma arte milenar que nunca perdeu seu charme, nem mesmo diante do grande desenvolvimento da indústria têxtil. Observa-se hoje uma valorização desse tipo de trabalho por ser artesanal e por trazer lembranças de uma época em que as mulheres faziam desde o preparo dos fios até a peça do corpo. Essa era uma roda de fiar. Hoje, a tecelagem tornou-se uma forma de desenvolver e expressar a criatividade, além de permitir a geração de renda. Com um investimento inicial relativamente baixo, é possível conseguir uma renda extra trabalhando em casa. O importante nessa atividade é usar a criatividade para fazer peças diferenciadas e exclusivas, além de empregar estratégias para a divulgação do seu trabalho. A
A tecelagem tem grande habilidade com projetos que visam a inserção social de jovens carentes e mulheres da terceira idade. Também tem grande valor como recurso pedagógico e terapêutico no ensino-aprendizagem de crianças especiais, por desenvolver a concentração e a coordenação motora. Este videocurso mostra o resgate da arte de fiar e de tecer, apresentando os princípios básicos da fiação e da tecelagem. Isso é um tipo de fiar chamado de fiar de pedal ou fiar mineiro. Mostraremos todas as etapas da construção do tecido, desde a preparação dos fios até a tramagem e acabamento das peças. Por ser uma tradição na região do Triângulo Mineiro, as demonstrações foram gravadas no Centro de Fiação e Tecelagem em Uberlândia. O Centro de Fiação e Tecelagem é um projeto desenvolvido por uma parceria entre o Estado e a Prefeitura Municipal de Uberlândia. É subvencionado pela Prefeitura e administrado pela ASACOM, Associação de Apoio Comunitário. O trabalho do Centro de Tecelagem é um projeto de caráter social, cultural e profissionalizante. Emprega tecedeiras e fiandeiras da terceira idade, complementando a renda dessas pessoas e reinserindo-as no mercado de trabalho. Aqui também são oferecidos cursos para a comunidade e realizadas oficinas terapêuticas. As instalações necessárias para tecer dependerão da finalidade do trabalho. Pode ser feito em casa, sem a necessidade de instalações específicas, bastando haver um local para colocar o tear. Para a montagem de uma oficina, é necessário haver um amplo salão onde caibam os equipamentos e as pessoas possam se movimentar livremente. Uma parte do salão pode ser destinada ao preparo dos fios, onde se realiza a fiação e a fiação. Outro espaço é necessário para fazer a bateção do algodão. Pode haver também um espaço exclusivo para o tingimento das fibras, possuindo um fogão e uma pia para realizar o trabalho. Nós vamos só até aí. Já deu para ver bastante. A intenção não é fazer propaganda da Prefeitura de Uberlândia, mas é para vocês verem. Foi um vídeo que eu achei mais completo, que dá para mostrar todos os equipamentos que são usados nesse processo da tecelagem. Então, o que é importante, né? E o que Deus tem falado, né, conosco acerca desse assunto? Quando minha avó começava um projeto qualquer, ela já sabia como queria terminar. Ela já tinha na cabeça dela a posição de cada fio, como vocês viram ali, são milhares de fios. E ela sabia exatamente onde colocar aquele fio para formar aquele desenho final. Então você às vezes vê uma coberta, uma rede, né? Redes são muito comuns você perceber nesse processo. Você vê todas aquelas figuras, aqueles desenhos. Então é tudo feito nesse processo, não é nada feito com silk, não é nada pintado, é nesse processo. Então uma pessoa que trabalha ali, que é o tecelão, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele conhece a obra desde o princípio, antes que ela seja concluída. Então aquilo já está na cabeça dele. Por mais que você passa por perto, você olha, e quando você olha no anverso, então, você não consegue identificar muitas vezes a figura que está do lado de cima. E era o nosso ângulo de visão, né? Nós, como criança, a gente via a parte de baixo, então por isso eu não entendia. Quando ela tirava, a gente ficava impressionado. Era algo realmente maravilhoso. O tecelão aqui, ele está num contexto ilustrativo, onde se faz aí, nós vamos fazer essa alusão ao trabalho de Deus. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Deus também, Ele sabe o final desde o início. Antes que tudo aconteça, antes de qualquer coisa, Deus Ele já conhece todo o processo. Ele sabe exatamente onde vai entrar aquele fio. Pode ser que você está sentindo
sentindo que a sua vida está toda assim, embaralhada, né? Está toda emarfanhada, uma palavra que eu aprendi aqui nessa região. E naquele emaranhado de fios, que quando você olha, você não entende o que vai acontecer. Mas existe uma ordem, existe uma organização, existe uma precisão de onde cada linha, onde cada fio vai passar, em que momento ele vai passar. Então eu quero que você comece a pensar em Deus como sendo o tecelão, aquele que realmente conhece o fim desde o início, conhece o fim antes que tudo acontece. Então, na nossa perspectiva, nós temos que entender como aquela criança, né? A nossa perspectiva não é a perspectiva de Deus. Deus, Ele está tecendo ali, Ele está vendo, e de repente você está olhando e está murmurando: não tem nada dando certo, isso está muito feio, minha vida está toda desorganizada, está todo emaranhado de fios. Amados, Deus está no controle de todas as coisas. Nós falamos isso desde o domingo passado. Eu quero continuar aí numa sequência falando um pouco mais acerca da soberania de Deus, porque é algo realmente que nós não temos, a nossa mente não consegue alcançar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, e que muitas vezes nós não entendemos. E nessas pesquisas, né, quando eu fui pesquisar sobre algumas situações, eu achei a matéria de uma mulher. Eu não consegui nem pronunciar o nome dela, eu só vou falar uma mulher, né? Essa mulher, ela foi presa na época da Segunda Guerra Mundial, porque ela estava defendendo o povo judeu. E essa mulher, ela faz uma declaração, e a declaração que ela faz, ela fala da seguinte forma: ela diz que o sofrimento do mundo é como olhar debaixo de uma tapeçaria. Eu falei: uau, Deus realmente quer falar conosco. Às vezes você vê aquela coisa, aquele emaranhado, mas você não entende. Ela faz essa comparação, ela também faz essa analogia, que a obra de Deus, aquele sofrimento, aquela coisa, tudo aquilo que eles estavam passando, havia uma razão, havia um propósito. Você está com algum problema? Sua vida está difícil? Tem um propósito. Entenda que tem um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. E na Bíblia, Deus Ele nos dá muitas evidências suficientes. E em sua sabedoria, Ele, como sendo o tecelão de um grande quadro, Ele vai tecendo as linhas da nossa vida, para que no final nós alcancemos ali aquilo que nós falamos da perfeição. E nós vamos alcançar essa perfeição à medida que nós vamos caminhando, que nós vamos conhecendo a Deus, que nós vamos nos entregando a Deus cada vez mais. No livro de Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá ele vai dizer claramente que nós somos feituras dele. Então, quando fala feitura, eu penso logo em algo bem artesanal, feito à mão. Somos feitura de Deus. E ele diz assim a partir do versículo 8, Efésios 2, a partir do versículo 8, ele fala assim: porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós. Nada vem de vós. Nada vem de nós. É dom de Deus. No versículo 9 ele vai dizer assim: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos feituras suas. Então volto a dizer, feitura dá essa ideia de manufatura divina. Nós somos seres manufaturados por Deus. Dá essa ideia realmente do artesanal. E continua: somos feituras suas,
Porque somos feitura, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos, segue para mim, para vivermos o quê? As boas obras. Nós somos feituras para vivermos as boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos. Algumas Bíblias, algumas versões vão dizer para que andássemos nela. Então você percebe a similaridade. Deus lá no princípio Ele já havia preparado, Ele já sabia o caminho pelo qual nós deveríamos percorrer. Eu lembro que uma vez alguém questionou, porque quando a gente fala isso, dá a impressão que nós não temos direito de escolha. Dá a impressão que como Deus já fez tudo, já descreveu tudo, então o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que eu já falei isso outras vezes, eu gostaria de repetir até, porque é importante nós mencionarmos isso sempre, para ficar bem claro. Porque Deus, Ele preparou sim um caminho para nós. Eu me lembro que na ocasião, o exemplo que eu dei foi de um filho, os pais, ele tem um filho, quando o filho nasce, ele já sonha um futuro para o filho dele, sonha um sonho, já traça um futuro. Meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, meu filho vai estudar. E será que ele vai? O seu filho, você já preparou tudo. Da mesma forma, Deus prepara um caminho, você prepara um caminho para o seu filho, mas cabe ao seu filho escolher se vai caminhar por ele ou não. Da mesma forma, Deus ele já nos preparou o caminho, Ele nos dá o livre-arbítrio. E aí que está o grande problema. Que o livre-arbítrio nos dá o direito de escolher se nós vamos caminhar naquilo que Deus propôs para nós ou não. Nós temos o direito de escolha. Nós falamos no domingo passado sobre a responsabilidade que nós temos sobre as nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, Ele te dá esse direito de escolha, Ele te dá o livre-arbítrio e você pode escolher andar naquilo que Ele quer. A partir do momento que você se propõe a caminhar com Jesus, por isso que eu digo muitas vezes, não me canso de repetir, se nós nos denominamos como cristãos, nós precisamos viver como Cristo. Não dá para ser de outra forma. Se você diz eu sou cristão, você está dizendo eu sou igual a Cristo. Somos iguais a Cristo e precisamos caminhar como tal. Muitas vezes a gente vê uma vida de religiosidade de uma forma geral, E essa semana mesmo a gente teve aí um embate com uma pessoa que está, não, eu estou fazendo isso porque eu acho que é o melhor para mim. Eu falei assim, é a palavra de Deus, como é que fica? Você não é cristão? Sou. Então você não é, você acha que é. Porque se você é cristão, você segue que está, os conselhos que estão na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que os conselhos do pastor são conselhos dele. Gente, não é, eu não dou o conselho meu. Eu nunca falo o que eu acho, porque muitas vezes o que eu acho, não quero nem saber o que eu acho. Mas eu tenho que dar os conselhos pautados na palavra de Deus. Eu não posso dar conselho pautado na minha vida, embora eu busque viver o mais próximo possível daquilo que Deus espera, Eu espero que eu esteja conseguindo fazer isso, mas nem sempre a gente consegue, somos seres humanos. Então o que acontece é que muitas vezes eu tenho que dar um conselho, eu vou dar um conselho o quê? Baseado na minha vida ou baseado na palavra de Deus? O que tem mais respaldo? Então os conselhos precisam ser baseados na palavra de Deus, e isso soa de uma forma igual para todos nós. É o mesmo manual do fabricante para todos nós. Não tem essa de porque é o pastor, ele tem que estudar mais, ele tem que dizer mais, não é nada disso. Todos nós temos a obrigação de não só conhecer a palavra de Deus, como também de viver a palavra de Deus. Temos que viver a palavra de Deus. Então Deus, Ele sabe o fim desde o começo. 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer assim no versículo 11, que ninguém conhece os pensamentos de Deus, ninguém conhece a mente de Deus, ninguém consegue entender a mente de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, Ele vem habitar em nós. Jesus, Ele vai ao Pai, Ele é elevado aos céus, e quando Ele
ele diz muito claramente: vou mandar um consolador, vou mandar um advogado. E o Espírito Santo, ele vem para habitar em nós, ele vem para viver conosco. E qual é o grande objetivo? Porque lá diz que ele vem para convencer do pecado e do juízo. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado e do juízo. E como é que é isso? Como é que é convencer do pecado e do juízo? Abre comigo lá, João capítulo 16. Vamos ler no versículo 7, a partir do versículo 7. Então, qual é o grande objetivo de convencer alguém, né? Lá vai dizer assim, no versículo 7: todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parto. Algumas versões vão dizer: convém que eu vá. Porque se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Versículo 11. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades e desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento no momento. Por que é demais para o nosso entendimento? Porque a nossa visão ainda está de baixo para cima. Ainda é demais. Jesus vai falar: não adianta eu falar o que o tecelão está fazendo, que desenho que ele está traçando, porque é demais para vocês. Vocês nunca vão entender, porque a visão de vocês é míope. A nossa visão ainda é uma visão abstrata. Nós estamos vendo a tapeçaria feita de baixo para cima, enquanto que na verdade ele está fazendo de cima para baixo. E nós temos essa visão distorcida daquilo que é. Ele diz então que seria demais para o nosso entendimento nesse momento. Versículo 13: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Para nós vivermos um meio emaranhado de linhas, que é a nossa vida, nós precisamos de uma direção. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. E essa é a função do Espírito Santo. É para isso que ele vem. Jesus fala isso muito claramente. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. O Espírito vai receber e vai nos anunciar. É importante essa comunhão com o Espírito Santo. É importante essa comunhão com Deus. O Jefferson falou: levanta de manhã, bom dia, Espírito Santo. Ter um relacionamento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. É um espírito. Nós temos o nosso espírito que está ligado a um elo no Espírito Santo de Deus. A comunicação é feita através do Espírito. E muitas vezes nós queremos que a coisa seja feita no nosso natural, do nosso jeito. Mas não é bem assim. É o Espírito comunicando com o Espírito. Por quê? E ele vai falar em outras situações que nós não sabemos nem orar como convém. Não sabemos nem orar. Quanto mais discernir a obra que Deus tem na minha vida e na sua vida. Não sabemos orar como convém. Mas para isso o Espírito Santo está aqui. Para isso que ele veio. Esse é o nosso ajudador. Isso é aquilo que Jesus estava falando. E Jesus tinha essa característica de contar para as pessoas aquilo que está por vir. Aquilo que vai acontecer. E aqui no versículo 7 é isso que ele está falando. Ele começa a anunciar, ele começa dizendo que iria partir e que anunciaria então ali a partir daquele momento a vinda de um ajudador. Ajudador. É aquele que te ajuda, aquele que anda com você. Gente, isso é muito sério. E a gente muitas vezes olha essa situação como se fosse uma coisa romântica, e não é. Faça uso disso.
Você tem acesso ao Pai através do Espírito Santo de Deus. Você só precisa se relacionar com Ele. E isso só é possível, volto a afirmar, através da oração e da leitura da palavra. Não é através de mais nada. Não é através de assistir vídeo, não é através de ouvir só louvor, nada disso. É relacionamento, é você e Ele. Tempo de oração, dedicação com a leitura da palavra, dedicando a sua vida, perguntando tudo que você for fazer, se é a vontade do Pai. Você se lembra do domingo passado? A gente sempre está assim, eu faço tudo, eu quero fazer tudo, e nunca me lembro de falar, se Deus quiser. Porque só vai acontecer se Ele quiser. E não vai ser de outra forma. Se Deus quiser. E Ele continua falando que Ele nos convencerá da justiça e do juízo. Então são formas cruciais para nós entendermos o motivo da nossa existência. Para nós entendermos o motivo da nossa existência, como já disse, a nossa visão da obra é baixa. Nós só vamos entender através do Espírito Santo. Ele que nos guiará em toda a verdade. Mas como que é isso? Eu quero dar mais alguns exemplos aqui. Eu quero falar mais um pouco da minha vida de criança. Que agora eu invoquei que eu quero falar. E vocês vão ter que ouvir, tá bom? Mas quando criança, não só a minha avó, mas como também meu pai, minha mãe, principalmente meu pai, ele sempre tinha a mania. Meu pai era muito fechado, né? Meu pai não abraçava, meu pai não tinha essa questão de carinho. Mas algo muito interessante que marcou muito na minha vida, fez muita diferença no meu caráter. O meu pai, ele nos chamava para trabalhar com ele, para algumas tarefas que nós não dávamos conta de fazer. Mas ele chamava e ele gastava muito mais tempo refazendo aquilo que nós tínhamos feito. Ele poderia fazer sozinho, mas não, ele não fazia. Ele fazia questão de nos chamar para ajudá-lo. Hoje eu entendo o que ele estava fazendo de fato. Na verdade, o que ele estava fazendo era construindo em nós um caráter. Então não era aquilo que eu fazia, que precisava ser com perfeição, que eu precisava apresentar uma obra extraordinária para ele. Não, era a minha disposição de querer servir. Era a minha disposição de querer aprender. Era principalmente a minha disposição de querer me relacionar. Porque não tem como você fazer alguma coisa se você não se relaciona. Então o relacionamento que ele tinha, a forma dele se relacionar conosco era assim. E a gente ia com tanta alegria, né, fazer coisas, consertar bicicleta, furar buraco, construir parede. Né, a gente ia com muito amor, a gente gostava daquilo, fazia parte da nossa infância. E não estava nada certo, era aquela bagunça, a gente fazia tudo errado. E ele vinha refazendo depois, mas nunca. Ele falou, tá errado, menino! Faz direito, menino! Nunca. E ele batia a mão nas costas, é isso aí. E depois refazia tudo. A gente sabia que ele refazia. E quando aquela obra estava pronta, o que quer que seja, nós, na nossa infância, ali, naquela inocência, nós ficávamos tão felizes de ter feito parte daquele todo. Eu ajudei a fazer isso. Por isso que eu te falo que isso foi muito importante para mim. E também para os meus irmãos. Porque nós éramos co-participantes com Ele. E quando nós trazemos isso para uma realidade com Deus. Outro dia eu estava brincando com os meninos do louvor, né? A gente fica aqui, né? Acha que está arrebentando, né? E os anjos devem estar lá em cima só. Meu Deus, olha lá o tanto que ele é desafinado, olha o tanto que ele toca mal, né? Mas para Deus, ele está olhando para aquilo, achando maravilhoso. Imagina, né? Você que é mamãe, você que é papai, né? Seu filhinho vai lá e faz um desenho lá, uma bolinha, um pauzinho, esse é o papai, essa é a mamãe, e você fala, uau! Fala ou não fala? Da mesma forma é Deus. Então ele não está interessado se aquilo que eu estou fazendo já atingiu a perfeição. Por quê? Porque ele sabe, e Jesus fala aqui, vocês não podem alcançar isso. Ele conhece as nossas limitações.
Então, à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos crescendo nele, nós vamos aprendendo nele, ele vai nos edificando. Nós estamos em obras. Ninguém é perfeito, isso só vai acontecer quando nós estivermos na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos passando por um processo. Um processo. E esse processo, muitas vezes, é doloroso. Um outro tipo, a gente começa a falar, né, de espíritos, de uma série de coisas. A palavra que nós lemos nos diz que Deus, nós recebemos de Deus dons. E nós tomamos posse desses dons como se fossem nossos. Tipo, eu canto, eu faço, eu. Mas o dom vem de Deus. E quando Deus fala que não vem de vós, para que ninguém se glorie, não vem de vós, é dom de Deus. Nós não podemos nos gloriar. Mas como aquele menino lá, aquela criança, se gloriava naquilo que não era dele, que não era ele que tinha feito. Nós também nos gloriamos muitas vezes. A questão é que, quando nós olhamos para a criança, é absolutamente natural que isso aconteça. Mas quando você olha para pessoas que já estão caminhando na fé, como todos nós aqui, já temos uma caminhada com Cristo, já sabemos muitas coisas. O que nos falta é colocar em prática. E muitas vezes, dentro disso que nós sabemos, mesmo sabendo, nós nos vangloriamos. Eu contei uma vez uma história aqui de um rapaz que foi participar de uma equipe de louvor, que a gente tinha lá em Uberlândia. E ele tocava a guitarra divinamente bem, muito bem. Ele era muito bom. E ele entrou para o grupo, né, mas todo assim, né, ele era a estrela do grupo. Para que ele queria ensaiar? Ele era o cara, não queria ensaiar. Eu não sei se a Val se lembra desse rapaz que apareceu lá, ele ficou conosco umas 3 ou 4 reuniões só. Mas no dia que ele foi solar a guitarra dele e cantar, nós colocamos a canção dele primeiro, mas não por uma questão, por nada, nós colocamos porque a gente coloca, não é assim, vamos colocar essa porque tal, não chegou gente ainda no culto, mas qual que era a visão dele? Quando colocou ele na primeira canção, ele falou, não, me põe na terceira para frente, porque essa hora não chegou ninguém na igreja. Ou seja, eu quero me apresentar, eu quero me mostrar. O louvor não é feito para a igreja, o louvor é para Deus. A equipe aqui, ela tem a função de levar a igreja a um nível de adoração e não de fazer um show. Quem vem aqui para assistir um show vê errado, está no lugar errado. O momento aqui é para levar a igreja em adoração, então você tem que entrar em adoração. Participa. Eu me lembro quando nós estávamos falando sobre adoração, certa vez, que tinha um jovem lá em Uberlândia, né, e ele ficava muito perto da gente, assim, no dia dos cultos, assim, engessado, né? O louvor estava lá, tal, e ele, engessado. Bastou um jogo do Flamengo e Uberlândia, o Pedro Paulo devia estar lá, né? O jogo do Flamengo e Uberlândia, juntamos uma turma, nós fomos participar, e ele, na hora que o Flamengo pegava, esse cara gritava, ele pulava, ele fazia, ele se entregava, xingava o juiz, era um amistoso, não tinha nada a ver, xingava, brigava. Eu fiquei olhando e falei, gente, para Cristo nós precisávamos ser assim, essa entrega. E no entanto, o que ele fazia ali, aquela entrega dele era para algo em vão. Por que não para Cristo? Por que não você se entregar, pular? E muitas vezes a gente chega na igreja, você fica tímido, com vergonha. Não vou levantar, nem levanta o braço. Nem levanta o braço, baixa a cabeça, não canta junto. Canta, certo ou errado. Lembre-se, nós estamos fazendo para Deus. Nós, é a igreja, não é uma equipe. Se for equipe, ela fica aqui, grava um disco e vai viver disso.
Mas a função aqui realmente é levar a igreja a um nível de adoração. Quantos estão entendendo isso? Ser o co-participante. É isso que Deus espera de mim e de você. Então, quando nós nos vangloriamos, entra esse espírito de orgulho em nós, que é um risco muito grande. Um outro espírito que entra, que insiste em habitar no nosso meio, chama-se espírito de murmuração. Não vou nem pedir para você levantar a mão se você já murmurou. Porque eu fiz um compromisso com Deus de não murmurar. E olha, eu vou te falar, é a coisa mais difícil do mundo. Eu descobri que eu murmurava com tudo. Calor, com som alto, tudo. Murmurava com tudo. A partir do momento que eu fiz um compromisso com Deus, não vou murmurar mais, foi difícil. Hoje eu consigo tirar de letra, vamos assim dizer. Mas mesmo assim, tem hora que eu me pego aí saindo um pouco da linha, né? Mas faça esse compromisso para você ver o quanto você é um murmurador. E há uma condenação muito séria para os murmuradores. Toma cuidado, né? Porque havia um povo, né? Um povo que estava caminhando no deserto. E esse povo, eles testemunhavam milagres de Deus todo dia. Eles viviam isso todos os dias. E eles começavam a murmurar. Eles não conseguiam parar de murmurar. Até que um dia Deus olha, dá uma direção para Moisés. E fala para ele assim, olha, vai cair maná do céu. Pão do céu. Provisão do céu. E esse povo começa então a usufruir do maná que vinha do céu. Bastou poucos dias, eles começaram a murmurar que não tinha carne. Comendo esse pão vil. E murmuravam, e murmuravam, e murmuravam. Mas quando se tratava do maná, a ordem era, e Jesus nos ensinou isso mais tarde, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. E aquele povo, quando caiu o maná, eles queriam juntar para o outro dia. Deus, mais uma vez, através de Moisés, falou àquele povo para não guardar, porque iria apodrecer. E aqueles que insistiam, tinha lá, acabava ficando com nojo até do maná fresco, né? Porque era algo terrível, como é descrito na Bíblia. Virava bicho de um dia para o outro. Algo muito nojento, né? Isso fala da falta de fé. E quantas vezes nós estamos preocupados, e a palavra fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Não fala em você ser irresponsável, é diferente. Mas não andeis ansiosos, porque Deus, Ele é o supridor. Mesmo se você, de repente, você não tem condição, você não tem emprego, Deus vai suprir. Ele vai suprir. Pode ter certeza disso. Lógico, a partir do momento que você está em comunhão com Ele, está em sintonia com Ele, está ligado com Ele, você pode ficar desempregado 1 ano, que eu te garanto que você não vai passar fome. Deus vai te suprir. Nós vivemos isso, desde que nós chegamos aqui em Palmas, nós experimentamos dos milagres de Deus todos os dias. Provisão de Deus na nossa vida todos os dias. Deus, Ele é fiel, justo e generoso demais. E às vezes a gente senta para almoçar e fala, gente, a gente não merece. E Deus nos dá. Deus cuidou de você ontem. Ontem você se alimentou, Deus cuidou de você hoje. E com certeza Ele vai cuidar amanhã também. Domingo passado nós falamos dos pardais, que não tinha valor, e mesmo sem valor, Deus cuida dos pardais. Imagina se Ele não vai cuidar de você. Isso fala de fé. Nós precisamos de fé, e a palavra vai dizer que sem fé é impossível, termine o versículo. É impossível agradar a Deus, precisamos ter fé. E isso não pode ficar só nesse nível de raciocínio, de intelecto, tem que ficar no nosso coração.
Nós precisamos de fato entender que sem fé é impossível agradar a Deus e passarmos de fato a viver na fé. Exercermos a fé. Contudo, infelizmente, nós somos assim, né? Às vezes queremos pensar igual a Deus, às vezes nós não confiamos naquilo que Ele vai fazer, mas Ele quer fazer, Ele vai fazer muito nas nossas vidas. Deus, Ele quer que nós aprendamos a confiar nele. Precisamos aprender a confiar em Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas, e isso diariamente. Às vezes, parece que as lutas na nossa vida, elas são eternas, né? Quando você olha para aquele emaranhado de linhas, você acha que nunca vai desembaraçar tudo aquilo ali, que aquilo ali nunca vai dar em nada. São pontas e mais pontas por todos os lados, que somente o tecelão sabe onde vai cada ponta daquela, sabe onde guardar com cada ponta daquela. A Bíblia nos ensina que a caminhada com Deus, e o Evangelho da cruz também vai falar sobre isso, vai dizer que a nossa caminhada é uma caminhada de processos. Nós vivemos processos de Deus. Há fases na nossa vida que a gente vai passando. Em Provérbios capítulo 4, ele vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora. Lá no versículo 18 vai dizer assim: entretanto, Provérbios 4, versículo 18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais, até a plena iluminação do dia, ou até que se torne dia. Então existem processos. Como nós falamos, às vezes você está passando por uma situação difícil, né? Mas é porque você está no processo de Deus. Pode ser que quando a gente faz essa analogia com o tecelão, você está naquele processo ainda de passar lá para tirar o caroço, tirar o cisco, tirar os espinhos. Que o algodão, quando chega, ele chega todo sujo. E ele passa por um processo. E vai passando cada vez mais, ele vai sofrendo processos diferentes, que vai dando a ele forma. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Nós estamos vivendo os processos de Deus. E Ele vai nos aperfeiçoando. Portanto, não saia dos propósitos de Deus. Permaneçam firmes e inabaláveis nos propósitos de Deus. Não saiam dos propósitos de Deus. Não saia da vontade de Deus. Permaneça no caminho, é sempre importante frisar isso. Porque é no caminho que a luz vai brilhar. E Jesus vai dizer que Ele é o caminho. É lá que a luz vai brilhar. É lá que nós vamos passar por todos esses processos e vamos chegar na perfeição. Então vai chegar um momento que os anjos vão olhar e vai falar: agora sim. Agora já passou pelo processo. Ele agora já não é mais aquela pessoa. Contudo, nós não queremos esperar os processos, né? A ansiedade, né? O desejo de querer ver a coisa pronta. De repente você quer comprar o tapete pronto, quer nem saber como que ele foi feito, qual foi o processo. Às vezes você vê blusas lindas, né, toda ali formada. De onde que vem? Como que foi feito aquilo? Tem um processo muito semelhante, que é o tricô, o crochê também, né? Que vai tecendo ali a linha, vai formando aquelas coisas maravilhosas. É assim que Deus trabalha na minha vida, é assim que Deus trabalha na sua vida. Contudo, os processos, muitas vezes eles são dolorosos. Imagina você que os homens de Deus, quando você ouve falar dos homens de Deus na Bíblia, todos eles passaram por processos muito dolorosos. Vamos pensar em Gideão, né? Gideão, ele tinha que viver escondido. Eles tinham que fazer a colheita deles e esconder nos lagares, para que os filisteus conseguissem identificar e roubar deles. Gideão era o menor da sua casa. Era o menor.
E quando você olha outros homens de Deus, por exemplo, vamos falar de José do Egito, vendido como escravo, pelos próprios irmãos. Olha o processo que ele passou. Quantos anos José passou por um processo até chegar naquela posição que ele chegou? Você está disposto a passar pelos processos de Deus? Ou você quer queimar etapas e ir lá para o final? Seria bom, né? Mas não é assim que funciona. Existe processo. Davi, ele era recusado pela própria família. Quando o profeta chega lá para ungir um rei, parece todos os irmãos bonitos de Davi, mas Davi não, ele era rejeitado. O pai dele nem lembrava que tinha um filho. Que quando o profeta pergunta, ele fala, tem um que está lá. Rejeitado. E quando ele começa, que ele é ungido rei, mesmo assim, ele passa por muitos processos antes de fato se tornar um rei. Muitos processos. Quem conhece a história vai lembrar que ele passou pela caverna de Adulão. E muitas vezes eu e você temos que passar pelas cavernas também. Agora, por exemplo, é um momento que nós estamos todo mundo nas cavernas. As cavernas de Adulão. E o que dizer de Daniel? Imagina você é um príncipe, né? Daniel era um príncipe, era de uma família com linhagem real. Imagina você com uma vida garantida, um processo de vida que aparentemente daria tudo certo, estava tudo bem. Aí de repente chega um inimigo, te leva cativo, mata a sua família, destrói a sua cidade. E você passa a viver como escravo numa terra distante. E chega um momento que ele foi atirado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego foi atirado numa fornalha. Olha os processos que os homens de Deus passam. Todos esses homens admiráveis, e muitos outros que não dá para citar todos aqui, passaram por processos. E eu quero falar de um outro homem, o último homem que eu vou falar, chamado Jesus Cristo. Um homem que foi traído, um homem que foi para o Getsêmani, que suou sangue, que foi preso, açoitado, cuspido, humilhado, foi para a cruz, sofreu os piores escárnios, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele vive para sempre, amém? Quantos podem dizer glória a Deus nisso? Mas passou por um processo, havia uma razão para aquele processo. E não há processo mais doloroso do que aquele que Jesus passou. Deus está tecendo a sua existência também. Provavelmente você está passando por processo. Provavelmente você está pensando, a minha vida é difícil. Mas quando você olha para esses homens aqui, você vê que a sua vida não é tão difícil. Nós estamos passando por processo. Enquanto menino, eu olhava para o trabalho da minha avó, não entendia nada. Mas que no final, o resultado era extraordinário. Quando nós olhamos para esses homens de Deus, especialmente olhando para Jesus, o resultado foi algo extraordinário. E ainda continua um processo. Ele ainda vai voltar. E o processo continua. Jesus está voltando. Ele vai voltar. E o tecelão, aquele que está ali, que sabe tudo desde o começo, o Deus imutável, o Deus fiel. Tiago capítulo 1, versículo 17, só na parte B. Vai dizer que nele não há oscilação. Nós lemos esse texto no início. Nele não há oscilação. Nele não há variação. Aquele Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de sempre. Porquanto, versículo 3 vai dizer assim: sabeis que, Tiago 1, capítulo 1, versículo 2, agora versículo 3. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz mais esperança.
E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados. O que fala na sua versão aí? A fim de que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso é o que Deus quer de mim e de você. Eu quero te convidar a ficar de pé, convidar a equipe de louvor também para subir. Quem consegue entender os processos de Deus? Quem consegue explicar Deus? Quem consegue explicar aquilo que você está vivendo hoje? A dor que você, pode ser que você passou ou que está passando. Se não a dor, mas as dificuldades que você está passando. Feche seus olhos que Deus vai falar no seu coração agora. Porque toda essa dor é só uma questão de ponto de vista. É só uma questão de processo. Processo de Deus. E agora, nesse momento, Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele veio para curar feridas, Ele veio para trazer um consolo. Ele veio para falar com você, somente com você. Esqueça agora que você está numa comunidade, que tem muita gente do seu lado, mas agora é você e Deus. Começa a olhar para Deus agora como sendo esse tecelão, tecendo a sua existência, tecendo a sua vida. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou ao seu falar. Teologia pra explicar. Disfarça. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Levanta sua voz, cante ao Senhor. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus.
Deus